Fala galera ligada na GFight, Marcel Alcântara novamente aqui invadindo o seu espaço para trazer um pouquinho do nosso Luta a Luta com a GFight, o nosso quadro semanal de análise, de palpites e de dicas sobre os próximos eventos de MMA. Comigo, sempre ele, meu parceiro Diego Ribas, diretamente de Las Vegas. Tudo bom, Diego? Tudo bem, Marcel? Fala, pessoal que tá vendo o canal. Mais uma vez, mais uma edição do Luta a Luta, esse quadro semanal que a gente traz para vocês. Estou bem feliz com ele. Se puderem deixar o like no canal, deixar o like no vídeo, comentar, dar aquela moral para o YouTube entender que o vídeo precisa de engajamento. E vamos que vamos, UFC 293 na Austrália. Diego, UFC 293, Sydney, Austrália, card preliminar às 19h30, card principal às 23 horas, aquele horário padrão aqui do Brasil, para o pessoal invadir a madrugada com boas lutas, né? Lutas interessantes. Começando falando de Tyson Pedro versus Anton Turkalj. O Tyson Pedro com 9 vitórias e 4 derrotas, australiano de 31 anos, no UFC desde 2018 e vem de derrota para o Kauskas em fevereiro deste ano. Ficou 3 anos e meio parado durante a derrota, entre a derrota para o Shogun e a vitória para o Villanueva de 2018 a 2022. Já o Turkalj tem 8 vitórias e 2 derrotas. Sueco de 27 anos, veio do Contender e perdeu as 2 que disputou no UFC, para o Jailton Malhadinho e depois para o Vitor Petrino, 2 brasileiros. E aí, Diego, o que você espera deste combate? Eu estava nas 3 lutas do Anton, tanto no Contender quanto contra os brasileiros Malhadinho e Vitor Petrino. Eu acho uma luta bem interessante, muito boa para abrir o card principal de um evento na Austrália, né? Por ser, como eu vou chamar esse evento, card para australiano ver. Card muito bom para os fãs australianos, muito bom para o pessoal da Nova Zelândia, da Austrália, né? Conhecer e acompanhar o sucesso dos atletas locais. Tyson Pedro é um cara muito agressivo. Finaliza, nocauteia, mas ele sempre vai para o infight. Bate pesado, é um cara compacto, tem um QI de luta bom, né? Ele se movimenta bem, não deixa as oportunidades passarem. Ele tem um ritmo de luta bom. O Anton, no Contender, eu achei que ele ia apresentar mais o que ele vem apresentando, na verdade. Essa luta é muito ruim para ele. Atravessar o mundo, lutar contra a pressão da torcida, vem de 2 derrotas. E não é um adversário fácil, muito pelo contrário. Eu realmente não estou muito otimista com a participação do Anton, justamente por ele precisar da vitória, ter esse lado mental, ainda lutar contra a torcida, contra um atleta que levanta a torcida também. Isso acaba ficando mais difícil. Eu consigo ver o Tyson repetidas vezes encurtando a distância, levando a melhor no infight, e não vejo muito essa luta indo para a decisão dos jurados, não, Marcelo. Vejo um favoritismo bacana, inclusive, né? Uma certa tranquilidade para o Tyson Pedro. Que você falou de não ver essa luta indo para a decisão. O Anton tem apenas uma vitória por decisão na sua carreira. São 5 nocautes e 2 finalizações, enquanto o Tyson Pedro tem 4 nocautes e 5 finalizações, nenhuma vitória por decisão. Então, assim, realmente é provável que a luta acabe antes dos 3 rounds, mas as casas de apostas colocam os dois com uma igualdade 100%. 1,87 a cada real apostada para o Tyson Pedro e também para o Anton. Os dois estão igualzinhos, uma igualdade máxima. Então, aí é uma luta difícil para você que quer tirar algum dinheiro dessa possível aposta, porque ela está muito parelha. Vamos seguir em frente, Diego? Bora. Subindo de categoria, peso pesado agora, Justin Tafa versus Austin Lane. O Tafa tem 6 vitórias, 3 derrotas, um no contest, tem 29 anos, australiano, no UFC desde 2019, mais um australiano aí no card. Já o Lane tem 12 vitórias, 3 derrotas e um no contest. O no contest dos dois é uma luta entre eles que aconteceu ainda neste ano e acabou com uma dedada no olho que encerrou a luta antes do final dela, realmente. O Lane tem 35 anos, é norte-americano,
e fez sua estreia no UFC exatamente em junho, com essa luta contra o Tafa. Agora eles vão tirar a prova real. E aí, Diego, quem vence essa? Olha, Marcel, a primeira luta entre eles, na verdade, foi esse no contest que você mencionou, teve apenas ali uns 30 segundos de combate. Foi naquele card realizado na Flórida, que a Amanda Ribas perdeu para Macy Barber. A luta não nem aconteceu, né? É difícil tomar aquele confronto entre eles como base. O Austin Lane é um cara que também, para quem não acompanha o mundo fora o UFC, talvez tenha dificuldade de achar informação. Ele fez apenas uma luta no contender, mas tem bastante material dele no Fury. Ele é um cara atlético para a categoria, né? Se movimenta bem, é um peso pesado, ágil. Já o Tafa é um cara legal de ver, porque ele é muito agressivo. Bom, eu vou falar dessa agressividade dos australianos. Eles são atletas agressivos, cara. Pegadores, poder de nocaute. E o Tafa é mais um deles. E as facilidades. E é engraçado porque o biotipo deles. Vocês lembram do Mark Hunt, né? Que enfim, foi campeão do K1, venceu o Chiquinho na final brasileiro. Lutou no Pride, lutou no UFC. Atarracado, né? Galera compacta com osso muito largo, difícil de derrubar. São muito ágeis, né? Biotipicamente falando, né? Claro que diferencia de atleta para atleta, mas são atletas que conseguem aliar a agilidade com o tamanho, com o peso. E por serem mais atacados, o centro de gravidade é mais baixo, é difícil de derrubar. Mas responder sua pergunta sobre essa luta, eu vejo o Tafa favorito. Experiência no UFC, obviamente, a torcida favorável e poder de nocaute. Eu vejo a mão dele entrando, sim. Eu acho que ele consegue encurtar a distância com uma certa facilidade nesse combate. Nas casas de aposta, ele também é tido como favorito, com 1,43 a cada real apostado, enquanto para o Lane paga-se 2,70. Portanto, favoritismo aí pro australiano. É praticamente a estreia do Lane, né, no UFC. A outra luta que foi contra o Tafa terminou antes do previsto, de uma forma imprevisível. E aí, então, por isso, o favoritismo fica mais fácil de estar com um lutador que já se conhece mais, pelo menos do UFC, já se provou mais no maior evento de MMA do mundo. Né? Vamos seguindo na categoria dos pesos pesados, agora vamos para Tai Tuivasa versus Alexander Volkov. Essa luta vai ser a segunda mais importante da noite, né? A gente só tem aí a disputa do cinturão como uma luta ainda maior. O Tuivasa tem 14 vitórias, 5 derrotas, é australiano, tem 30 anos, número 6 do ranking e vem de 2 derrotas seguidas contra Cyril Gane e Sergei Pavlovich. Das 13 vitórias dele, das 14 vitórias dele, 13 foram por nocaute. Já o Volkov tem 36 vitórias, 10 derrotas, tem 34 anos, é russo, número 7 do ranking e vem de 2 vitórias seguidas contra Jairzinho e Romanov. 24 das 36 vitórias foram por nocaute. Aí vai ser tiro, porrada e bomba. Algum lado vai cair, Diego. Algum lado vai cair. Essa luta me chama bastante atenção. É um casamento que eu gosto bastante de assistir. Pelo biotipo, a diferença de biotipo, né? O Bambam, o Tai Tuivasa, que é um dos lutadores favoritos do público, não só australiano e da Nova Zelândia, como do mundo. Ele é muito carismático. É aquele loucão lá que bebe cerveja no tênis, né? Para quem não reconheceu pelo nome. Já o adversário, o Drago, né? O Volkov, ele é muito alto, muito longo, e ele cadencia muito o ritmo. Uma luta mais longa, em tese, favorecia o Volkov. Golpes únicos, muito chute, tem habilidade no chão, se sente confortável fazendo guarda também no chão. Bate pesado toda a vida. Só que o Tuivasa é um nocauteador nato. E eu acho que a chave desse combate vai ser, obviamente, como a gente sempre fala, quem conseguir implementar o seu estilo de luta. Mas o estilo de luta do Tuivasa para essa luta em específico é o ritmo de luta, né? O volume de golpes. Ele não pode deixar o Volkov cadenciar. É pressionar, pressionar. Ao seu estilo, vamos supor, sei lá, o Cyril Gane, o Tom Aspinall, foram caras que conseguiram pressionar, abafar o estilo do Volkov de formas diferentes. E o Tuivasa vai ter que fazer isso. Também encurtando a distância, jogando no dirty boxing ali, que ele faz muito bem. Porrada e pressão ele aguenta. A gente viu ele enfrentando o Derrick Lewis.
Ele vem de uma luta contra um cara que possivelmente pode ter chance de se tornar campeão aí nos próximos anos, até no próximo ano. Então isso não abala tanto. Eu acho que o Taito e Vaso Bambam tem mais a oferecer nessa luta. É uma luta muito complicada, Marcelo. O Volkov tem muita experiência, sabe jogar muito da média para longa, mas encurta muito bem também. Ele joga umas cotoveladas quando não se espera. Capaz de finalizar, de nocautear. Entre aspas, o Bambam é mais previsível. Mas também tem o fator casa, tem o fator habilidade genética, digamos assim, o fator natural ali de como o Tuivasa consegue, pela sua agilidade, encurtar melhor a distância, trabalhar melhor no clinch, fazer essa luta mais suja, né? E aí eu acho que seria o segredo da vitória. Dentre as lutas que eu vi do card, eu arrisco a dizer que é a luta que eu mais quero ver, e é raro isso, porque peso pesado normalmente não é uma divisão que eu gosto muito, mas para essa luta eu tô empolgado e eu vejo um favoritismo ligeiro do Taito Tuivasa. Você falou da diferença de altura dos dois, né? O Tuivasa tem experiência nisso, porque a última luta do Stefan Struve, que é um cara gigante, 2,12 metros, eu tava até vendo aqui a altura do Stefan Struve, foi exatamente contra o Tuivasa, e o Tuivasa levou a melhor. O Volkov, por sua vez, já enfrentou aliás, o Stefan Struve, o Volkov, por sua vez, já enfrentou o Mark Hunt. Enfim, eles têm experiência, os dois, em trocar posições com caras dessa altura, né? E a gente vai ver mais uma experiência dentro do octógono de como será essa aparição dos dois com esse leque infinito de diferença e possibilidades. Bom, você apontou... Fala. É o que você falou, são leques muito diferentes, então as possibilidades se tornam muito amplas. E aí a decisão vai ser nos detalhes, né? Conseguir levar a melhor vantagem, achar a distância primeiro, levar a melhor vantagem inicial no jogo de perna, conectar os melhores golpes e conseguir ditar o ritmo da luta. Principalmente por ser uma luta curta de 3 assaltos. 3 assaltos, vencer o primeiro, cara, você já tá numa vantagem muito grande, principalmente quando a disputa tem tantas considerações a serem feitas, e uma delas é a torcida, tá? Lembra que no início do vídeo eu falei que era evento para australiano ver. Nas casas de apostas, o Tuivasa é tido como azarão, 2,80 para cada real apostado, e o Volkov, 1,40. Então é uma diferença até que razoável. As casas de aposta aí apostando na vantagem do russo, Diego. Te surpreende isso? Não vou dizer que você surpreenda, não. Não, é uma luta difícil de analisar, faz sentido. Até o Tuivasa perdeu as 2 últimas, né? Também a fase influencia nas apostas. Não me surpreende, mas não muda o meu palpite, não, tá? Eu vou deixar claro que eu acho que o Tuivasa ganha. Evento para o australiano ver. E só para explicar ao pessoal, mais uma vez, antes da gente ir para o main event, normalmente a gente faria 5 lutas, não 4, mas uma luta foi opção minha a gente não analisar, que era do KP com o Lipe Detona, justamente pela disparidade de material para se analisar. O Lipe tem apenas 7 lutas, não lutou no contender, aproveitou essa vaga que surgiu de última hora com a lesão do Kakara France. O Lipe faz sua estreia no UFC, enquanto o KP já tem diversas lutas, já lutou no Japão, é um dos tops da divisão, tem uma disparidade. Então, até para material, para análise, a gente optou por não fazer o Lipe, que não só estreia no UFC, como em card numerado, já fez a primeira coletiva de imprensa também, já chegou no creme de la creme. No fim das contas, é uma roubada, mas é uma oportunidade, vai enfrentar o 10º do ranking. Se vencer, já estará nas cabeças. Vamos falar da luta principal, Diego? Israel Adesanya versus Sean Strickland, seu amigo Sean Strickland, que sempre gosta de conversar com você e você com ele. Mora aí também no quintal da sua casa, né? Ele tem um puxadinho aí em Las Vegas. E vai enfrentar o nigeriano Israel Adesanya, 24 vitórias, 2 derrotas na carreira apenas. Nigeriano, 34 anos, 16 nocautes, 8 vitórias por decisão. Venceu o Alex Poatan e retomou o cinturão da categoria em abril deste ano. E o Strickland tem 27 vitórias, 5 derrotas, 32 anos, é norte-americano, número 5 do ranking, vem de 2 vitórias seguidas, a última contra o Magomedov em 1º de julho, no UFC desde 2014. Essa informação até me surpreendeu um pouco, eu não lembrava tanto do Strickland lá atrás, mas ele veio tendo uma boa sequência agora recentemente, e ganha essa oportunidade do cinturão, Diego.
qual é a possibilidade do Strickland roubar o cinturão do Adesanya ao final dos 5 rounds ou menos do que isso? Bem pequena, Marcel, bem pequena. Eu acho que você cobriu uma luta do Strickland contra o Santiago Ponzinibbio na época que ele lutava de 7-7, foi em Brasília, né? Se eu não me engano. Sim, estava lá. Ele cabeludinho, ele se vestia bem. Era um outro Exato, personagem. era um cara diferente. Não falava tanta loucura. Cara, as chances são bem pequenas pro Strickland. Aliás, a entrevista com ele é legendada aqui no canal. Quem quiser acompanhar, deixa seu like lá, por favor. As chances são bem pequenas, Marcel. O Adesanya é o quebra-cabeça mais difícil de ser montado nessa categoria. Jogo de perna muito fluido, noção de distância perfeita, volume de golpes bom, precisão, que é difícil também. Bate bem na curta, média e longa. Cada vez mais difícil de ser derrubado. A única derrota na divisão foi para o Alex Pereira, que é um mutante, né, que bate muito pesado. Ele estava ganhando a luta, perdeu. Enfim, ganhou a revanche quando estava perdendo, mas venceu. O Alex Poatan é um ponto fora da curva. Fora isso, a gente já viu o Adesanya, o Easy, dominar e varrer a divisão. Robert Whittaker, Kelvin Gastelum, o Marvin Vettori, Cannonier, sei lá, enfim, diversos nomes. Ele varreu a categoria pelo mérito dele. É muito difícil encontrar ele no octógono. Em tese, para vencer o Adesanya, você precisa ter resistência a golpes, um bom poder de golpes, até para pressionar ele, fazer ele sentir seus ataques e mudar a postura, o caminhar no octógono. Tem que ser capaz de alternar, mudar leve, né? Clinchar, entrar em queda, levar para grade. A gente viu o Whittaker dar trabalho bastante ali pro Adesanya, principalmente pelo jogo de perna e velocidade. O Whittaker é bem menor. E a gente viu o Gastelum dando trabalho, porque também é bem menor, o poder de pancada dele é muito grande. É muito explosivo, então quando ele entrava no raio de ação, cortava a distância, trazia aquele tornado ali para a luta. Então a base de wrestling muito sólida também, até poderia ter usado mais. Já o Strickland, eu não vejo ele com poder de fogo suficiente para balançar o Adesanya. Ele não tem aquele one punch knockout power, né, que a gente fala. Não é conhecido pelo seu wrestling. Então, não consigo imaginar ele fazendo grappling ali por 5 assaltos com o Adesanya. Não tem um jogo de perna, também não é conhecido pelo seu jogo de perna, nem pelo. O striking dele, ele luta muito no pocket, né? Que é na curta distância. Então ele caminha, por vezes, com a guarda baixa, vai encurtando a distância, ele tem um volume de golpes. Imagino que seja o maior volume de golpes da divisão. Isso não é o suficiente, isso é um prato cheio para o Adesanya capitalizar, esquivar e ir minando até balançar ele. Só que esse balançar pode ser que não demore, pode ser que ele não precise de 3, 4 assaltos para isso. Pode acontecer até no primeiro round. Vai depender muito também do QI de luta do Strickland, né? O próprio Strickland faz piada sobre isso. Ele falou: eu treinei wrestling para lutar com o Poatan. Chegou na hora, me senti um boxeador, fui para cima e levei um nocaute de esquerda no round inicial. É isso. Acho bem difícil, acho favoritismo amplo, diria até gigante, Marcel. Se lembrando que você só aposta se você tiver o seu dinheiro se for maior de 21. Mas eu acho que o favoritismo da Adesanya é enorme, Marcel Alcântara. É uma daquelas lutas que a gente até pensa se é vantajoso ou não apostar, porque o favoritismo é claro do Adesanya, 1,14 paga cada real apostado, pro Strickland paga 5,20 a cada real apostado. Então, o favoritismo realmente é grande para o Adesanya, a possibilidade dele vencer é muito grande. E até imaginando esse cenário, Diego, qual é a continuidade para ele? Uma vez que ele já bateu nos meio pesados e foi derrotado pelo Jan Blachowicz, já defendeu seu cinturão diversas vezes nos pesos médios. Para onde ele pode correr depois de possivelmente vencer o Strickland? Uma vez ele já está enfrentando o número 5 da categoria, né? Ele já enfrentou outros, o Poatan subiu, enfim. Como você imagina um cenário para ele? Bom, temos o Dricus du Plessis como número 1 do ranking. O Dricus que faria essa luta, né, na verdade. O sul-africano se machucou e o Strickland assumiu a vaga.
olhando pro ranking da divisão dos pesos médios, só falta o Dricus. Até Borrachinha, enfim, já esses números 6, 7, 8, o Adesanya já venceu E ele é um também. cara que não gosta de repetir adversários, né? Ele disse que não, mas ele já repetiu algumas vezes justamente pela falta deles. E justamente por isso, inclusive, que o Alex Poatan alçou rapidamente o topo da divisão para oferecer um desafio para ele. Que faz anos que ele está varrendo a categoria por puro mérito dele. E olhando para o ranking, temos o Dricus Duplessis, respondendo sua pergunta. E, cara, talvez um novo desafio aí. Ele já tentou o cinturão 9-3, perdeu para o Blachowicz. Mas se o Poatan se tornar campeão no 9-3, essa luta acontece. Seja no 9-3, no 8-4, vai ter que acontecer. Aí, porque aí vende, porque faz sentido. Até porque, como a gente está mencionando, a falta de adversários do Adesanya, caso ele vença, o Strickland continue vencendo ele. Justo. Então a gente passa aqui a régua no UFC 293 e vamos falar, Diego, do seu desempenho no UFC Paris. Fala. Você falou as odds, né? Eu esqueci qual que era a odd do Strickland. Tá pagando quanto? 5,20. Faz sentido, meu amigo. Diego, UFC Paris, você que acompanha o nosso canal, acompanha a nossa resenha aqui no Luta a Luta, já sabe, não precisa nem. Poderia até não falarmos do evento. Foram 4 palpites, se eu não me engano, 3 acertos, um erro. É o padrão de Diego Ribas. Se você está vendo esse vídeo para ter como base aí na sua aposta, em colocar o seu dinheiro, que a gente sempre lembra que não é o dinheiro da mãe, é o seu dinheiro e tal. Analise as quatro análises do Diego e tire uma. Fala assim, ó, essa daqui ele vai errar. As outras 3, dá para ir de olho fechado que vai acertar. Na verdade, semana passada, não sei por que a gente definiu que eram 5. A gente fez 5 análises. E de qualquer forma, segue o mesmo padrão. Uma errada. Só relembrando. A gente aí. Pode fazer em algum momento as 10, 11, 12 lutas do card, que se você seguir nesse padrão de errar apenas uma, vai ser excelente. O pessoal pode apostar R$100 em cada uma que vai te ter um retorno bom mesmo assim. Só o vídeo que vai ficar enorme e difícil de editar. Mas, só para relembrar o pessoal, Cyril Gane contra o Spivak, vitória, como mencionado. O Saint-Denis contra o Thiago Moisés, vitória do Saint-Denis. O Ozermir contra o Guskov, vitória do Ozermir. E o William Gomes contra o Shemuri, como mencionado também, vitória do William Gomes. Foram 4 acertos da semana passada. O erro foi no Common Event, foi a única, inclusive, que eu apostei na Azaran, na Rose Namajunas. E a Rose Namajunas não fez o que eu disse para ela fazer. Ela perdeu ali para Fiorati. Machucou a mão, não sei se você viu, quebrou o dedinho. E perdeu. Foi dominada. Acontece. Mais uma que faltou uma só para o Diego cravar 100% das lutas que a gente analisa. Pessoal, obrigado novamente. Então a gente vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um Luta a Luta com a GFAT. Obrigado, Diego. Até a próxima. Obrigado, Marcel. Obrigado, pessoal que está acompanhando aí. Deixa o seu like, deixa o comentário, dá sua moral pra gente, pro YouTube engajar. E é isso. Vamos ver se dessa vez no UFC Austrália é o gabarito. Se não, segue assim, né? Vamos que vamos. Falou.